Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: Agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: Nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Há dois mistérios que precisamos meditar nesse evangelho. O primeiro é a palavra de Jesus que nos pede para guardar. E nós precisamos entender o que significa guardar. E o segundo é a incompreensão desses homens que escutavam a palavra de Jesus, que no princípio até acreditavam nele, mas que depois queriam matá-lo. Inclusive pegaram em pedras para matá-lo. A primeira é o que diz Jesus: Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Ora, já é imediato perceber que essa palavra que Jesus fala não se refere à morte física, por razões muito simples, porque ele próprio já tinha anunciado sua paixão. Ele sabia que ia morrer e ele guardava a palavra do Pai. Ele mesmo falou: Eu guardo a palavra do Pai. Então é óbvio que a morte de que Jesus se refere nesse texto não é a morte física, mas é a morte espiritual. E o que é a morte espiritual? A morte espiritual é o pecado grave, a morte espiritual é o abandono de Deus, a morte espiritual é perder a vida eterna, é a segunda morte, a morte eterna. É disso que ele está falando. E ele está dizendo que se você está querendo se ver livre dessa segunda morte, é necessário guardar a palavra de Cristo. E o que significa guardar? Olha, guardar tem muitos significados. Um deles, talvez o mais fácil, seria guardar na memória. Nós temos uma faculdade, que é a faculdade da memória, que nós usamos para lembrar das coisas. Memorizamos tabelas periódicas, memorizamos tabelas de aulas de latim, memorizamos nome e número de capitais de um país. Isso se memoriza. Só que quando nós falamos em guardar a palavra de Cristo, não estamos apenas falando em memorizar a palavra de Cristo. Suponha que uma pessoa com uma memória prodigiosa resolvesse decorar com toda a perfeição toda a Sagrada Escritura e tivesse de cabeça cada uma daquelas palavras da Escritura. Essa pessoa teria guardado a palavra de Deus na mente? Em princípio, não, porque ela teria os sons gravados na memória, essa pessoa teria talvez os desenhos das letras gravados na memória, mas ela ainda não teria introjetado a cada uma daquelas palavras no coração. Aquelas palavras ainda não teriam se transformado em vida para aquela pessoa. E quando falo em vida, não falo só em vida moral, que é essencial também, mas refiro-me à vida espiritual e intelectual de alguém. Quando nós aprendemos algo muito significativo para a nossa vida, o normal é que aquilo comece a fazer parte de nós. Nós trazemos uma noção, uma ideia, um pensamento
que ele se torna uma segunda natureza conosco. É como alguém que, ao conhecer uma palavra divina, começa a olhar o mundo com outros olhos por causa daquela palavra. E não é qualquer palavra, é uma palavra que a pessoa tem e ama. Guardar a palavra inclui um misto de fé, ou seja, crer de fato que aquilo é real, que o mundo se organiza daquele jeito, e a segunda é um certo amor por aquela palavra ter sido descoberta para nós. Isso tem algumas consequências importantes. Por exemplo, uma pessoa que já entendeu a importância do estado de graça e prontamente busca a confissão quando eventualmente percebe que está mal. Ou alguém que, percebendo a grandeza da vida interior, nunca esquece ou não deixa de fazer a meditação, porque entende que é tão seguro e tão importante a meditação quanto o é escovar os dentes, por exemplo. Isso faz daquele pensamento, daquela palavra, uma segunda natureza. E mais ainda quando nós amamos aquela palavra. E qual é a marca de que nós amamos uma palavra? A marca é a seguinte: quando há um grande amor por uma palavra, um ensinamento, quando nós falamos dela 2, 3, 4 vezes ao dia, isso não nos cansa. Pelo contrário, isso gera um descanso. Quando nós falamos um ensinamento divino, quando repetimos uma palavra divina que esclareceu para nós a verdade, isso não causa um cansaço. Ah, lá vem essa pessoa falando novamente das mesmas coisas. Isso não causa cansaço, causa descanso. É sinal de que você ama aquela palavra. Guardou a palavra não somente na memória, o que talvez até a internet saiba fazer melhor, mas guarda sobretudo no coração, de modo que quando nós ouvimos novamente ficamos felizes. Não vos parece curioso que a igreja repita os mesmos textos bíblicos de sempre e isso não cause náuseas nas pessoas? O normal é não causar, porque quando nós falamos muitas vezes daquelas palavras que amamos, nós reapresentamos o amor delas. É aquela história. Se temos um acontecimento importante da vida, não sei, nós conseguimos guardar na memória, na inteligência, no sentimento, o dia da formatura. Quando nós contamos novamente aquela história da formatura ou aquela experiência que nós tivemos com os amigos da faculdade ou no dia em que fomos batizados, com aqueles que foram batizados adultos, quando nós trazemos novamente aqueles acontecimentos à mente, aquilo reapresenta aquela mesma alegria. Nós guardamos a palavra quando temos esse entusiasmo, esse amor diante da palavra de Deus. E é disso que Jesus está falando. Quem guarda a sua palavra, o seu ensinamento pela fé, quem guarda o seu ensinamento através das ações, essas pessoas não veem a morte, porque elas já estão na vida. Claro, a vida eterna é conhecer a Deus e amar a Deus. Quem já ama a Deus de todo o coração e guarda a palavra já está na vida, por isso não conhece a morte eterna. Agora, isso parecia que os interlocutores de Jesus não entendiam de jeito nenhum. Porque enquanto Jesus falava de morte eterna, de guardar a palavra, de permanecer em Deus, eles estão pensando na morte física, no dia em que Jesus nasceu, estão ignorando que ele está falando de um tema de vida interior. E esse risco às vezes nós temos também. Quando nós guardamos a palavra divina apenas na memória e não na fé, não dentro do ato de fé, a gente pode ter a tendência de ler os textos bíblicos de maneira puramente material, como se aquele que o inspirou não fosse Deus, como se aquele que o inspirou não fosse capaz de comunicar conosco uma palavra especial 2000 anos depois do texto escrito. A Bíblia não é a palavra de Deus apenas porque no passado alguém ouviu e escreveu um texto que era a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus porque ela comunica aquilo que o Todo-Poderoso quer falar conosco hoje. E esse hoje não é um absurdo, porque sendo ele Deus, ele continua falando. Em nível espiritual, obviamente, e talvez não tanto físico, exceto para os místicos. Jesus está falando em nível interior. E nós, quando lemos a Sagrada Escritura de maneira apenas rigorosa, ou talvez até de maneira material, física, nós estamos interpretando como esses judeus,
que quando ele fala que não vai chegar à morte, nós falamos, mas como assim? Abraão morreu. Quando ele fala que o Pai o glorifica, e aí ele fala, não, mas Jesus veio depois de Abraão, como é que Abraão viu o dia dele? Ele só não tem nem 50 anos, como é que... Ou seja, é como se nós tentássemos ler o que Jesus tem para falar do mesmo jeito que esses judeus, quando queremos ler a Sagrada Escritura apenas de maneira física. E aí nós esquecemos de nosso Senhor e acabamos o interpretando de maneira equivocada. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a nos ver livres desses defeitos, dessas dificuldades, e que aprendamos a guardar Sua palavra na nossa inteligência, nos nossos atos, para que, apesar dos nossos pecados, Ele se manifeste no nosso meio. Que o Senhor nos ajude e nos dê a sua paz.